que a paz do Senhor Jesus? Oh, glória, ainda de pé, quero aproveitar que você esteja de pé. Por gentileza, localize comigo na sua Bíblia Sagrada aí o tema que nos foi dado, Mateus capítulo de número 7, verso de número 7. Irmão, hoje eu fiquei tão perdido hoje que nem a Bíblia eu trouxe. Você acredita? Quando eu entrei no carro, eu falei, eu não vigiei. Minha esposa, agora vai assim mesmo. Para você ver, às vezes é o dia, as preocupações nos tiram tanto do propósito, do foco, do alvo. E aí quando a gente vai ver, a gente está longe demais daquilo que Deus determinou. Mas graças a Deus que eu cheguei aqui, que você chegou aqui também na casa do Senhor. Se puder, dá para jogar na tela aqui, Paulo Júnior? Você vai pregar comigo, profeta. Eu achei aqui, pastor, mas o senhor... Aí, glória. Aí, ó. Aleluia. Se você achou, me dá um sinal de glória a Deus aí. Aleluia. Verso de número 7, assim está escrito. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontreis. Bateis e abrir-se-vos-á. Aí o 8 é a resposta. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. E o que busca. E o que bate, oh glória, ainda de pé por gentileza, localize comigo aí rapidinho, volta aí no Antigo Testamento, aí localiza 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 26. Nós não vamos fugir, irmão, nós estamos no tema aqui. Posso pregar em outro texto, meu? Eu estou com você, mano. Mas eu estou dentro do propósito, viu, irmão? Oh, glória, já acharam aqui. E assim está escrito. E Ana disse, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou a mulher que estava aqui. Aonde? Ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. E o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Se você quiser e puder, dar glória a Deus, se assente por bondade. Não vou mentir que eu queria entrar em outro texto aqui que eu domino, pastor. Mas o Espírito Santo disse, não é como você quer, como eu quero, então. Então vai uma mensagem fresca para o teu coração. Paulo Júnior, você está comigo? Você está comigo, profeta? Aquele som, por gentileza. Aleluia, Deus. Dentro do que nós acabamos de ler aqui, a minha pergunta é, você acredita no poder que tem essa casa? Você acredita? Você acredita no que é liberado aqui? Eu não digo material, mas da atmosfera, mas daquilo que é profético dentro desse lugar. Você acredita que a palavra de Deus ainda cura, liberta, restaura? Porque se você acredita nisso, eu tenho motivo ainda para acreditar que o fato de você entrar aqui é porque você acredita no que é liberado aqui. E se você acredita no que é liberado aqui, você vem para pedir. Não para o profeta, mas você vem para pedir ao Deus que é poderoso para conceder aquilo que você pede. Então deixa eu já liberar a palavra do que nós lemos. Se você vem com um pedido, Ele é poderoso para abençoar e conceder. Porque o que pede, encontra, ou seja, recebe. Aquele que busca, acha. E aquele que tem fé, Ele é poderoso para dar galardão para aqueles que o buscam. Mas o Espírito Santo de Deus me direcionou. Porque o tema é perseverança. O tema é? Pronto. E 1 Samuel capítulo de número 1 é uma chave de perseverança muito grande. Mas antes de nós falar do capítulo 1, eu preciso voltar só um pouquinho. Eu vou voltar só um pouquinho com você para você entender o que está acontecendo aqui nessa história. A história é extremamente conhecida ao seio da igreja. Sobre Ana, Penina, Eucana, o seu esposo, e que vai conceder um filho chamado Samuel. Pronto. Só que o tema aqui de 1 Samuel, capítulo de número 1, esse capítulo em si aqui, ele é um divisor de água muito grande aqui na Bíblia, dado pela sua história, dado pelo seu contexto histórico. Denilson, por quê? Porque o capítulo de número 1, após o texto e a história que nós vamos narrar aqui, o que vai acontecer a partir disso é um divisor aonde vai entrar a monarquia. E o que é isso? É onde entra as histórias dos reis. Tá aí o que acontece antes. Antes não tinha rei. Antes Deus era o rei.
Deus queria ser o rei do povo. Então por isso o povo, ele entende, ele olha a sociedade e ele diz assim: peraí, só nós somos diferentes dos outros povos. Então por isso, nós queremos também ser igual. E quando eu digo nós aqui nesse contexto, está relacionado à igreja. Você percebe que a igreja dentro de um sistema do mundo, ela é a única que é diferente. Ela é a única que defende o que fala. Defende os seus preceitos, seus valores, seus princípios. Adorará o seu Deus só, acima de todas as coisas, somente a Ele prestará culto. Nós defendemos até a morte. Dentro de uma conversa com meu pastor disse assim: pode me provar amanhã. Se botar a arma na minha cabeça, disse ou não disse? Nega o teu Jesus. Nega o teu Jesus. Mas no mundo, o mundo é movido por negócio, movido por preço, por valores. Quem pode mais chora menos. Você vale o que você tem lá. E o que Deus queria ensinar para o povo quando trouxe do Egito e quando deu a promessa a partir de Abraão, Deus está dizendo: eu quero que vocês sejam diferentes. Vou melhorar, eu quero que vocês sejam extremamente extraordinários somente na minha presença. Eu quero que vocês sejam particular tesouro. É isso que eu quero de vocês. Só que o povo, por não entender a promessa e não entender quem diz e o valor que tem, troca por qualquer coisa. Aí eles olham para o povo e dizem assim: mas peraí, todo mundo tem rei, mas só nós é governado por um Deus que nós não vemos. Nós só é governado por meio de uma palavra. Você perdeu de dar glória. Nós só é governado por meio desta palavra. Mas essa palavra afirma dizendo: bem-aventurado vocês que não viram, mas creram, porque um dia lá em cima os teus olhos vão abrir e você vai dizer: valeu a pena acreditar sem ver, porque agora não tem mais opção, agora é eternamente com Ele, com aquele que tem os olhos de fogo, com aquele que é poderoso para salvar, aquele que é poderoso para dar a vida eterna. Vale a pena. E antes disso, o povo não entende. E é por isso que o contexto que antecede é um processo de sofrimento, Fernando. Você sabe por quê? Porque Deus, ele liberou uma promessa dizendo: eu vou dar uma terra que emana leite e só que eles pisam na terra. Eu vou ser rápido. Eles pisam na terra. O livro de Juízes é o livro da colonização. É o livro onde se cumprem as promessas dada pelo líder chamado Josué. Então o líder Josué, ele estabelece, ele é a ponte para chegar na promessa. Só que quando eles pisam na promessa, mas estão debaixo de uma palavra de obediência. E aqui o que nos pega é obedecer, mesmo quando aquilo que eu já pedi eu recebi. E aí eles dizendo assim: será que vale a pena obedecer a promessa? Se eu passei 40 anos no deserto, eu já recebi o que eu pedi. Estou no tema. Aquele que pede, recebe. Eu já recebi o que eu pedi. Não sou mais escravo, sou livre. Eu não sou sozinho, eu tenho um dono. E agora eu sou herdeiro de uma terra que emana leite e mel. E agora eles pisou e recebi a promessa que eu pedi. Só que o problema é que tem que obedecer, mesmo depois que você já recebeu o que pediu. Meu Deus. Recebeu? Recebi. Só tem um problema. Qual? Obedece o que foi estabelecido lá atrás. E o que? Êxodo 19. O Senhor olha para o povo e diz assim: só, eu vou dar o que vocês querem, e eu dou com abundância, hein? Deus, quando dá, Deus exagera. E aí quando Ele dá para o povo, o que acontece? Ele dá para o povo. Só que quando dá, Ele diz assim: só tem um problema. O que? Eu já dei aqui, ó, o alvará de vitória e da terra no teu nome. Só que quando pisar na terra, eu quero que vocês expulsem os moradores da terra. Ele pisa na terra, aí entra o conceito: ué, mas Deus não poderia expulsar o povo e ele já chegar? Poderia, Deus pode tudo. Mas Deus trabalha num conceito de que eu abro, mas quem entra é você. Eu libero, mas quem pega é você. Mas quem tem que fazer é você. Foi dito aqui. Eu preciso me posicionar diante de uma palavra já liberada. E aí Deus dá a terra, que é o mais difícil, mano. É o mais difícil. Olha o que esse povo passou. E agora só tem que fazer assim, ó. Todos os moradores aqui, por favor, a porta está aberta, pode ir embora. É só fazer isso.
Mas você entra no capítulo 1 de Josué, de Juízes, aí diz lá: e Efraim não expulsaram os jebuseus, e Judá não expulsaram os cananeus, e Zebulon não expulsaram os moradores. Ninguém expulsou. Aí o capítulo 2, o anjo desce a boquinha e diz assim: ó, por vocês não terem obedecido a palavra do Senhor, não terem expulsado, esse povo vai ser como cilada para vocês na terra da promessa. Aí o povo: mas eu estou na terra da promessa, então tá bom. Aí o livro de Juízes vive um ciclo. Ele vive um ciclo. Qual que é esse ciclo? Eles não obedecem a palavra do Senhor. Aí o Senhor dá eles como escravo para o povo que já estava na terra, porque eles não obedeceram. Aí eles vivem o tempo de escravo para o povo. Aí eles clamam ao Senhor, se arrependem. Aí o Senhor levanta um juiz. Aí depois que levanta um juiz, liberta o povo, dá um tempo de paz. Depois que dá o tempo de paz, aí o povo entra em idolatria de novo, rebeldia de novo. Aí eles ficam escravos, clamam ao Senhor, Deus levanta um juiz, eles vivem um tempo de paz e peca de novo, porque não tem um líder. Não tem um líder é extremamente importante no nosso meio. Um versículo que perpassa todo o livro de Juízes é e ele diz assim, ó: e cada um fazia o que era melhor aos seus próprios olhos. Porque quando não tem líder, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. O ensaio é 8 horas, eu chego 8h15. É para cantar esse louvor, eu não senti. Você vai mandar em mim? Você não é líder. Então você faz conforme você acha seus próprios olhos. Eu faço conforme achar meus próprios olhos. Aí o povo vive nesse ciclo. Aí quando entra 1 Samuel capítulo de número 1, onde está aqui, o povo vive uma apostasia. Porque o único líder, digamos assim, era o sumo sacerdote Eli. Só que Eli está corrompido. E aí você sabe, pela hierarquia, o sacerdote é que demanda os outros sacerdotes. Somente um sacerdote, somente uma tribo poderia exercer o sacerdócio. Tribo de Levi. Então o sacerdote deveria vir da linhagem levítica. Então Eli, quem deveria ser sacerdote? Os filhos de Eli. E quem é? Ófnis e Finéias. Pior que o pai. Então Deus olha o cenário e diz assim: vocês querem um rei? Vocês não querem a minha palavra? Não, mas peraí, o meu povo também não vai ficar vivendo um tempo escravo por causa de um. Então eu preciso consertar isso aqui. Aí Deus olha na brecha de 1 Samuel capítulo de número 1 e encontra uma família. Quem é essa família, Denilson? Quem é o homem? Eucana. O homem é Eucana. Tem 2 mulheres. Quantas mulheres? Ana e Penina. Só que o que eu acho extraordinário na Bíblia é o detalhe que a Bíblia dá. Diz assim, ó: e a sua esposa era Ana, e a outra era Penina. A esposa era Ana, mas a outra, Penina. Denilson, por quê? Eu te explico. Porque o homem, ele só tinha, digamos assim, valor moral pela constituição da família. Porque quando o homem morre, ele tem que dar subsequência na sua família. E aí se o homem não tem filho, a família dele é apagada. É por isso que Deuteronômio capítulo de número 25 diz que a lei do levirato é o quê? Que se um homem vinha morrer, o irmão dele tem que dar sequência na família dele. E o filho que nasce, dá como se fosse a linhagem do que morreu. Para você ver a importância. Ou se o pai morre, quem assume a responsabilidade da casa é o primogênito. Você vê o conceito que família é importante na Bíblia. Mas não vou entrar nesse caminho não. Então ele entra e ele diz assim: bom, a minha esposa não gera. Só que ele é um levita. Diz o texto, só mora em Efraim. É um eframita, mas é um levita. Se ele é um levita, como eu disse, é a linhagem de sacerdócio. Se é uma linhagem de sacerdócio, como que eu vou dar continuidade naquilo que a minha casa não produz? Se eu morrer, acabou a minha história. E aí você sabe, dado por Abraão, dado por Sara, dado por Agar,
quando a esposa ela não pode ter filho, ela pega uma serva para dentro da casa. E aí quando ela dá o filho, diz que o filho é como se fosse da primeira esposa, para dar continuidade. E aí é o que acontece. Então, Ana, você é esposa, mas já que você não gera, precisa arrumar uma Penina. A outra. Precisa arrumar outra. Aí entra a Penina. E aí não sou eu que digo, a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, e Eucana tinha duas mulheres, Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. O que a Bíblia diz. E aí todos os anos, esse homem, ele ia da cidade para adorar e sacrificar o Senhor, em Siló. Siló aqui era o templo estabelecido aqui, em Juízes capítulo de número 24, Josué capítulo de número 24, aonde eles determinam um local, façamos Siló, um local específico para adoração a Deus. E aí você sabe, somente uma vez ao ano, todo o povo tinha que subir devido às festas, uma vez ao ano, irmão, grava isso aqui. Uma vez ao ano eles podiam subir para prestar sacrifício e adoração a Deus. E aí diz que todos os anos, não era todos os dias, não era todas as semanas, uma vez, todos os anos, ele tinha que subir para prestar sacrifício e adoração a Deus. E aí a sequência é, eles prestam sacrifício a Deus, o sacerdote, Ófnis e Finé, e o sumo, Eli. E aí no dia que, olha que interessante, no dia que Eucana oferecia sacrifício, ele dava porções desse sacrifício, olha isso aqui, para Penina, seus filhos e filhas, mas a Ana dava a porção dobrada. Aí eu falei assim, como que se oferece sacrifício e desse sacrifício é voltado para aquele que oferece o sacrifício também comer com a sua família? É porque há diversos tipos de sacrifício. E aí quando nós vai para Levítico capítulo de número 1 em diante, o capítulo de número 3 e o capítulo de número 6 presta aqui como um tipo de sacrifício de agradecimento. Como que funciona, Denise? O sacrifício de agradecimento é, você vem, pega o sacrifício que você vai ofertar a Deus, o animal, e aí você sacrifica a Deus, em adoração a Deus. Só que o sangue e a gordura era especificamente para Deus. Aí o ombro e o peito era para o sacerdote. Isso aqui mexeu comigo, pastor. O ombro e o peito era para o sacerdote. Aí o resto a família pegava de volta e comia no templo ou num lugar à parte. Perceba que o sinal de culto aqui é oferecimento, sim ou não? Dar culto aqui é oferecer sacrifício a Deus. Nós não entra aqui para pedir, entra para oferecer. Nós entra para sacrificar. E aí dentro dos adoradores que esperaram desde quarta-feira, sexta-feira para adorar a Deus, a minha pergunta é, cadê o teu sacrifício? Será que você já ofertou na oração? Será que você já ofertou no louvor? Ou você está esperando a palavra para sacrificar? Mas Deus está dizendo, eu preciso que você entre com motivo de adoração a Deus, para sacrificar aquilo que Ele fez por você. A minha pergunta é se você tem motivo para adorar a Deus. A minha pergunta é se você entra ainda com o coração, mesmo com problema, mesmo com dificuldade, mesmo com entristecimento, ainda tem sacrifício para uma mão levantar e dizer, Senhor, eu te agradeço, porque hoje pela manhã meus olhos acordaram, eu estou de pé, eu não recebi o que eu queria, mas o teu Espírito me visitou e me deu força, olha eu aqui. Você está aqui para adorar a Deus? O que Deus está ensinando é que do sacrifício que vocês ofertam aqui nesse altar, olha isso aqui, irmão. Do sacrifício que você entra naquela porta e vem oferecer a Deus nesse altar, Deus ele é tão poderoso que Ele diz, eu poderia pegar tudo para mim e tudo bem.
Mas ele diz: não, o culto eu não absolvo sozinho, tem uma parte. Pega de novo a parcela desse culto e volta para casa com aquilo que você veio ofertar. Levanta a tua mão por gentileza, como ela fez. Deus está dizendo da parcela que você veio ofertar a Deus. Deus está dizendo: você vem para entregar, mas também vem para receber. Eu vim depositar uma parte do céu sobre a tua vida. Deus está dizendo: se você veio ofertar gratidão, eu vou abrir a porta para você ofertar de verdade. Mas desse culto, aquilo que te travava não te trava mais, que te prendia não te prende mais, porque o Senhor abre o céu para dar uma parcela em resposta de oração. Porque o culto é assim. Culto é assim. Eu venho para entregar. Denilson, quando não se entrega nada, se entrega a sinceridade. Ou é só eu? Que às vezes dobro o joelho e... Jesus, eu não tenho nem o que falar. Eu vou ser sincero, eu cheguei aqui, mas não era nem para mim estar aqui, é para mim estar em casa. Não tem prazer, tem dia que a gente está na carne. Vamos ser sinceros. Tem dia que a gente está... E a dor de cabeça? Eu já presenciei esse homem de Deus aqui, ó. Tá aqui, tá assim, ó, cego. O que foi, pastor? Dor de cabeça. Mas dá no final do culto, ele tá pulando, a dor de cabeça foi embora. É Deus dizendo: na tua sinceridade tu me ofertou, então eu deposito de volta a cura. Mas tu volta para casa sem esse próprio... Deus está dizendo: se você adorar na sinceridade com teus problemas, com a tua dificuldade, eu já conheço o teu coração. Eu só quero que você seja diante de mim no altar. Mas sem isso, não dá para a gente se relacionar. E eles ofertam a Deus. Só que a Ana, meu Deus, olha o detalhe desse texto. A Ana, porém, dava a porção dobrada, porque ele a amava. Penina, tudo bem, vai uma parcela para Penina, seus filhos, mas para Ana dava a porção dobrada. Não digo eu, diga a Bíblia. Porque ele a amava. Eu não fui claro, vou ser claro para você. Existem algumas Anas aqui que olha e diz assim: todos os cultos eu estou aqui, Gabriel. Todas as campanhas eu estou aqui. Nas oportunidades eu não nego, eu estou aqui. Mas o que dá a entender é que há algumas peninas no nosso meio que parece que gera mais do que eu, tem mais do que eu. E eu continuo estéril. Deus não abre a porta. Deus não faz do meu jeito. Mas na hora de receber, era a porção dobrada. Porque Deus está dizendo assim: é porque o teu conceito de receber e amar é baseado em material, mas eu não, eu te amo de porção dobrada. Por isso que o meu galardão sobre ti é de porção dobrada. Mais vale do que ter material ou ter o amor do eterno, ou ter o carinho do eterno. Davi entendeu isso quando ele sentou no trono. Ele senta no trono e diz: já conquistei o que eu tinha que conquistar. De menino derrubei gigante, cresci e hoje estou sentado no trono. Mas se me tirar o trono, mas se me tirar a coroa, mas se me lançar no deserto, tira tudo, mas o teu espírito não te aparta de mim, ó Deus. O que eu estou pregando para você é: você não está na condição que você pediu a Deus, você não está onde Deus te prometeu, mas Ele diz: mas o meu espírito nunca se apartou de você. Será que você não percebe que você olha e algumas coisas te faltam, mas a minha presença não te falta? Parece que tudo falta, amigo, te falta, tudo te fere, mas quando você dobra o joelho, parece que uma coisa te cobre. Você sente um arrepio de Deus, você sente um fogo, Deus te apodera. Deus, esse é o meu amor por ti. Porque antes de te ver no muito, se perdendo, eu perco muito, mas não te perco. Te afasto de tudo, mas eu não te afasto de mim. Porém, para Ana tinha porção dobrada.
Só que, do capítulo 1 ao capítulo 7, do versículo de número 1 ao versículo de número 7, dado a história que é contada aqui, o que dá a entender é que isso acontecia todos os anos. Não foi uma vez que isso aconteceu. Isso era continuamente, anos após ano. Subia para ofertar e sacrificar e adorar a Deus. Era a mesma coisa. Do versículo 1 até o versículo 7 é o que acontece. Aí olha o detalhe do versículo de número 6, diz: Penina, sua rival. Penina, sua? Mais forte, Penina, sua? Provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor o tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. É o que está no versículo. O que me chama a atenção é que o versículo diz assim, ó: Ana, sua rival. Mas em nenhum momento eu vi aqui as duas em rivalidades. Você pode, eu não posso. Mas eu tenho, você também não tem. O que eu vejo é a parte de Penina, mas a parte de Ana eu não vejo. O que isso quer dizer, Denis? É que tem gente que parece que nos tira como rival, sem nós saber. Você já percebeu isso aí? Tem gente que se compara com você e você não está nem aí, você nem sabe de nada. Gabriel prega mais. Não, preciso esperar o Gabriel. Gabriel só vem aqui, é usado por Deus e libera e vai embora e tem paz. E eu, não, mas preciso ter um. Você não percebe, mas tem pessoas que te olham. Você não percebe, mas tem pessoas que se inspiram em você. A diferença da inspiração e da inveja é quase igual. Só não é igual por causa do quase. Entendeu não? Porque a pessoa olha e ela quer ser igual a você, ter o que você tem. A diferença é que quando isso cai numa situação de inveja, é maligno. Mas numa inspiração, Deus dá força para chegar aonde Ele chegou, para ter o que Ele tem e me proporcionar como flecha na mão do valente, para ir mais longe aonde Ele não pode chegar. O mais extraordinário é que com humildade você me ensina a chegar. Você já contou aqui já da canoa, não? É muito forte isso aqui. Então Ana não tinha filho e por isso tinha uma rival dentro de casa, morava junto, comia junto, era a segunda esposa. Mas quem tinha se comparava com quem não tinha. Ei, Jesus. Quem tinha, quem podia, quem estava por cima, se comparava com quem era pequeno. Que lógica é essa? Vamos para a Bíblia? Diz que Esté, capítulo de número 2, se não me falha a memória, diz que agora Amã é o segundo abaixo do rei. Tem um anel que o que ele decretar está decretado. E aí o que acontece? Diz que aonde Amã passava, todo mundo, Amã. Mas tinha um Mardoqueu crente do altar restaurado da Lapa, que diz: eu não me dou para qualquer um, não, só me dou para aquele que é eterno. Você acredita que por causa de um homem ele decretou morte para todos os judeus? Por causa de um que não se dobrou. Quem é? Quem é Mardoqueu? O cara que fica na porta. E Amã, o segundo abaixo do rei. Ele está dizendo: eu me incomodo com um cara que é pequeno, que não tem o que eu tenho. E o que ele tinha? O Espírito de Deus. Você já percebeu que tem pessoa que se compara com você, você olha e diz: mas eu não tenho nada, mas eu sou simples, mas eu falo simples, mas parece que é uma rivalidade tão grande contra a tua vida, que não é o que você possui, é o que você é. E o que você é: eu sou filho de Deus. Eu concluo. Rapaz, essa hora passa demais, meu Deus. Eu concluo agora. E aí Eucana olha para Ana e diz assim, olha a comparação dele. Ele olha e diz assim: por que você chora? Detalhe, eu disse que do verso 1 ao verso 7 acontecia todos os anos. Então todos os anos ela chorava. E na hora de comer, que vinha a parte do sacrifício, ela não comia. Todos os anos ela não comia e todos os anos ela chorava. Aí Eucana, num dia,
ou num culto, aqui entra o que acontece naquele ano. Aí Eucana olha e diz assim: por que você chora? E por que você não come? Por que teu coração está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O que Eucana não sabia é que até que o amor que ele tinha por ela era bom, mas se comparar a ter um filho, irmão, Eucana, você não entende o que eu estou passando. E aí, olha o detalhe da Bíblia. E certa vez, após terem comido, fazendo o mesmo ritual de todos os anos, Ana se levantou. Eu encerro aqui. Ana se levantou. E quando o sacerdote ali estava sentado no mural do templo, ela se levanta, sai da mesa, da mesma mesa que todos os anos havia choro. Ela não comia, estava com seu coração triste. Havia uma rival ao seu lado. E estamos falando de pessoas de perto, hein? Pessoas de dentro de casa, hein? Daqui. Todos os anos era a mesma coisa. Até que ela tomou uma atitude. Ela diz assim: eu preciso entender que nem tudo Deus vai fazer por mim. Eu preciso me levantar e me posicionar para mudar o cerco dessa história. O que ela estava dizendo é que eu cansei de sofrer, eu cansei de sentar na mesma cadeira e ouvir aquilo que todo mundo fala ao meu respeito. Eu cansei de estar ouvindo pessoas que estão ao meu lado, mas que não acreditam. Eu cansei de não gerar nada, eu cansei de não produzir nada, eu cansei de estar sentado nessa mesa e ver tudo passar, pessoas crescer, pessoas terem coisa, mas eu não tenho nada. É hoje, diz o Senhor, eu me levantarei e eu vou me posicionar. Queira Deus ou não, ela se levantou da mesa, se posicionou, passou pelo sacerdote, entrou nesse lugar chamado altar restaurado, dobrou o joelho e disse: ainda que eu não tenho palavra, o Senhor ainda sonda e esquadrinha o coração. E ela começou a orar: ó Senhor, imagino eu, não está na Bíblia, mas ela começou a orar: Senhor, eu estou aqui, eu entro por aquelas portas de sexta-feira, mas um nome chamado vergonha está sobre a minha cabeça, e eu não consigo romper, eu não consigo vencer, eu não consigo ser feliz. Mas Deus está dizendo: mas se a tua oração for sincera e se enquadrar com o propósito que eu tenho, eu mudo a tua história nessa noite. Aí diz que ela está orando, dobra o joelho e ora, mas o sacerdote que estava corrompido se levanta, olha para ele e diz assim: mulher, porque está embriagada? Te aparta de ti o vinho. Ela: não, Senhor, eu não bebo, eu derramo a minha alma perante ao Senhor. Ela está dizendo: eu não vim para beber nada, eu vim para entregar a minha alma ao Senhor que está angustiada. Eu estou pregando para quem está com o coração angustiado. Eu estou pregando para quem está com o coração pesado. Eu estou pregando para quem está com um currículo de vergonha, que não aguenta mais. Já pediu, mas não bateu. Já pediu, mas não chegou. Já perseverou, mas não insistiu. Deus disse: se tu se levantar hoje e se posicionar hoje, eu entro na tua causa, e nem a palavra do sacerdote será capaz de parar o plano e o projeto que eu tenho para a tua vida. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão que eu quero liberar a palavra de Deus. Deus está dizendo: se a tua oração e se o teu posicionamento nessa noite for sincero, lembra, daqui a um ano tu carregarás no braço o propósito que eu tenho com você, o propósito que eu estabeleci para você. Aí ele se levanta, olha para ela e diz: eu vi graça, eu vi que você veio para adorar a Deus, portanto faça a Deus conforme o teu pedido. Faça a Deus conforme o teu pedido. Eu vim liberar uma palavra de Deus, e a palavra de Deus é: faça como está o teu pedido. Eu estabeleço hoje, vai se cumprir conforme o teu pedido. Aí o texto diz: depois que ela ouve a palavra, ela ouve para você ver que o poder da palavra tem poder para mudar cenários, causas e circunstâncias na vida de alguém que ouve a palavra. Depois que ela ouviu a palavra, ela se levantou
E olha isso aqui, duas coisas. E o semblante dela não estava mais triste, Gabriel. E ela comeu. Se nada mudar, se Deus não fazer conforme, mas uma palavra eu libero a teu respeito. Hoje, agora, quando você sair por aquelas portas, o teu semblante não será mais triste. O teu semblante não será mais triste. Deus colocará alegria no teu coração. E as noites que você perdeu em sono, eu vou devolver as noites de sono que você perdeu. Os dias que você ficou sem comer, eu vou dar. Meu Deus. O apetite para você comer de novo, para você ser quem você era. E aí naquela noite, Eucana conheceu a Ana. E olha isso aqui, irmão. Se você puder, por gentileza, ficar de pé comigo, eu encerro. Nesse mesmo espírito. E aí diz que naquela noite, diz assim: e o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. Eu vou falar até sem entender isso aqui. Porque ela disse: Senhor, se o Senhor olhar para a aflição da tua serva e não se esquecer da tua serva, o que o Senhor me dá, eu te devolvo. E naquela noite o Senhor se lembrou dela. Eu gosto da versão, pastor, que diz assim, ó: e naquela noite o Senhor respondeu a oração dela. Naquela noite o Senhor respondeu a oração dela. Minha pergunta é: você tem oração aqui que precisa ser respondida? Para quem ora, irmão? Se você ora, Deus está dizendo: e naquela noite eu vou responder as orações pedidas. Aí passa um ano, ela já está gerando Samuel. Eu encerrei agora. E aí quando é para subir ao templo, Eucana disse: você não vai hoje? Ela disse: eu só vou quando eu tiver que entregar o propósito que ele me deu. Aí passa mais um ano, e quando chega no outro ano, Samuel já estava desmamado. E ela sabia que teria que devolver ao Senhor, porque fez um voto ao Senhor. E aqui que está. E aí diz assim, ó. Verso de número 26. 25. E depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que estava aqui numa sexta-feira de perseverança orando ao Senhor. E era por este menino. Era por este, ela está mostrando. Você não pegou. Ela está mostrando a causa que Deus respondeu. E era por este, ó, que eu estava orando. Por isso também entrego ao Senhor, porque o Senhor concedeu o pedido que eu fiz. Você acredita nisso aqui que eu estou liberando para a tua vida? Deus está dizendo: haverá ação de graça, e haverá testemunho aqui de prova, dizendo: nessa noite, pastor, foi o que, olha, este é o menino que eu pedi, este foi o propósito que eu estabeleci, e o Senhor concedeu o meu pedido. Você tem pedido aí? O tema é para quem pede, irmão. Gabriel, o tema é para quem pede. Pedir e dar-se-vos. Você tem que pedir. Bate, abre, você tem que bater. O posicionamento é teu de bater e de pedir. Quero fazer uma oração antes do ministério de louvor subir. Se já puder vir subindo, vai louvar, por gentileza. Agora é só você e Deus. É só você e Deus. A minha pergunta é: você tem pedido e você tem motivo para bater? Porque se você tiver, Deus tem poder para conceder o teu pedido. Eu tenho um pedido. Você tem, Matheus? Você acredita? E eu encerro aqui.
eles só podiam subir ao templo uma vez ao ano, uma vez ao... Por que não pedir em casa? Por que não pedir os 364 dias em casa? Sabe por quê? Porque ela acreditava no poder dessa casa. Ela acreditava no poder desse templo. Você perdeu de dar glória. Ela acreditava no poder daquelas portas abertas 7h45 da noite. Ela acredita na palavra liberada dentro dessa casa. Ela está dizendo, eu podia pedir em casa, mas sexta-feira eu sei quem habita lá e o poder que é liberado lá. Eu vou pedir aonde ele tem poder para conceder o meu pedido. Eu vou pedir no altar restaurado. Caragácia. Você tem pedido a Deus aí? Eu quero que você ora comigo. Agora eu só não sei se você vai chorar como Ana chorou, se você vai entregar a tua alma como Ana entregou. Mas a minha questão é que você tem que entregar alguma coisa. Você tem que bater em alguma coisa. Você tem que pedir alguma coisa. Você tem que gerar propósito para entrar nessa casa. Amiga, Espírito Santo de Deus, se puder já apagar as luzes. Amiga, Espírito, você está orando comigo? A questão é, para quem você ora? Você acredita que aquele que recebe a oração tem poder para conceder? Ah, Deus, eu acredito. Eu acredito que o Senhor é poderoso nas orações ouvidas nessa casa de oração. Por isso que Jesus entra e diz, essa casa se chamará casa de oração. Aragácia. Deus concede a petição do teu povo, e que se alinhar com o propósito do teu coração, Deus, faz nascer um novo Samuel, para romper um tempo dessa geração, e trazer o reino de Deus para a terra, e fazer, Senhor, com que o inferno seja abalado, mas nós vivemos o centro da tua vontade. Faz acender a chama de novo, faz acender a brasa de novo, traz a chama da oração de novo, traz a dependência da oração de novo, faz entender a dependência dessa casa de novo, faz entender a dependência de cultuar de novo, de congregar de novo, de ver os irmãos de novo, de abraçar os irmãos de novo, mas acreditar que o teu Espírito está aqui de novo. Ora, 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 você pode orar. Se você orar, o Espírito trabalha. Se você orar, o anjo trabalha. Se você orar, o Espírito de Deus se move e opera. Seque teleparacia. Se você orar, ele se move. Pois os ouvidos do Eterno não estão agravados, para que não possa ouvir a oração do seu povo, e a sua mão não está presa, para que não possa abençoar. Ele quer te abençoar, Ele quer te abençoar, mas Ele quer ouvir tua oração. Isso, ora, eu estou ouvindo barulho de oração, olha isso. Ora, ora. Vai se abrir, vai se abrir, vai se abrir. Ele vai conceder, Ele vai conceder. Ele vai conceder o pedido do teu coração. Desce que terá o iti amaracé.